Oi, olá, bom dia a todos. Estou passando aqui para gravar este vídeo para dizer para vocês como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Estou passando aqui para dar um glória a Deus bem gostoso. Dizer que Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Há uns 2 meses atrás, eu e minha família, nós começamos a passar por uma prova muito difícil. Eu vou falar um pouquinho de mim, vou falar como eu estava me sentindo, vivenciando essa prova. A partir do momento que nós recebemos uma notícia bem desagradável, meus planos, meus projetos, apesar que a gente faz um plano, Deus faz outro, mas a gente, como ser humano, a gente tem os nossos sonhos, as nossas metas a cumprir. Não sei qual a meta de vocês, qual o plano de vocês, mas sei lá, às vezes você, semana que vem vou começar a fazer um curso, vou, sei lá, né? Vou abrir minha empresa, né? E de repente você recebe uma notícia chata que mexe muito com você e tudo aquilo que você tinha em mente, na cabeça, você não consegue mais colocar em prática. Eu tava vivendo assim um momento de muita tristeza nos 2 últimos meses atrás. Eu não conseguia sorrir, não conseguia ver graça em uma piada, não conseguia cantar uma música, não conseguia fazer uma receita diferente, não conseguia sair para lugar nenhum, não conseguia dar início a um curso, não conseguia conversar com um cliente para fechar um novo projeto. Enfim, isso mexeu muito comigo. Fiquei muito mal mesmo. A minha vida era todos os dias ajoelhar, orar a Deus, pedir para Deus que Ele viesse ao nosso encontro e fizesse um milagre na nossa vida para que esse problema que nós estivéssemos passando acabasse logo. E eu que às vezes eu vou na igreja, na verdade eu ia na igreja, mas já estava há 1 ano e meio aqui nessa nova cidade e não tinha conseguido ir uma vez na igreja. Só que quando aconteceu esse problema, a primeira coisa que eu fiz foi buscar na internet um endereço de uma igreja e fui na igreja, fui na Congregação Cristã do Brasil e busquei a palavra. E Deus falou grandemente comigo naquela palavra. Deus me deu a resposta que eu precisava. E eu fiquei muito emocionada, mas eu que sempre fui uma pessoa de muita fé em Deus, apesar do meu jeito, né? Sei que muitas pessoas me julgam. Como que pode vir falar agora, né? Que vai na igreja, que tem fé em Deus, né? Mas fica aí dançando, né? Nas redes sociais, né? Mas é assim, gente, cada um tem uma forma de ser e Deus conhece o coração de cada um. Na verdade, eu acho que às vezes a felicidade da gente pode incomodar algumas pessoas. E é muito chato isso, porque acredito que, como eu, muitas pessoas têm problemas e eu acho que cada um deveria cuidar dos seus problemas e não ficar apontando o dedo para aquele ou para aquela, como que ela se porta, como que ela se veste, como que ela age, como que ele age. Vamos tentar cada um olhar mais para si, né? E assim, se a pessoa tá feliz, eu acho que você tem que ficar feliz também,
pela felicidade do outro, né? Hoje você aplaude, amanhã você é aplaudido. Então, assim, eu nasci assim, Deus me fez assim, e eu acredito que eu vou morrer assim. É o meu jeito. Talvez um dia, se for da vontade de Deus, eu venha mudar esse meu jeito, mas aí é uma coisa entre eu e Deus, né? Não tô querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, mas o julgamento das pessoas é muito doloroso, né? Mas vamos pular essa parte, enfim. Comecei na igreja, né? E Deus sempre falando comigo, e isso era o que estava me fortalecendo diante dessa situação que a gente estava passando. Só Deus, minha família e meu esposo que sabe o que nós estávamos passando. E assim, parece que assim, era acordar por acordar, viver por viver, comer por comer. Coisa chata isso, sabe? Mas assim, quando a gente tem fé em Deus, e assim, cada vez que eu buscava a palavra, que Deus falava comigo, a minha fé ela ia se fortalecendo mais e mais. E na nossa situação estava meio complicado diante desse problema, porque era só um milagre mesmo, porque estava difícil. Mas Deus, ele falou na palavra, falou várias vezes comigo, que algumas palavras eu até guardei dentro do meu coração, né? Deus disse que ia nos dar a vitória. Deus disse que ia criar um caminho. A gente não ia entender como que Deus tinha feito, mas Deus ia criar um caminho. Deus ia fazer acontecer. E tudo que estava acontecendo era cumprimento da palavra. E as coisas, Deus falava na palavra que ia acontecer melhor do que o que a gente estava esperando, melhor do que o que a gente estava pedindo, né? Mas que assim, nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Deus disse também que às vezes para a gente conseguir algo, algum milagre, alguns precisam de 10 orações, alguns precisam de 100 orações, outros precisam de 1000 orações. Então, assim, eu não tô aqui pregando, tô aqui falando da minha vivência. E, porém, acredito que às vezes também tem alguém aí que vai ver esse vídeo que também está à espera de um milagre, que fala que está numa situação, que fala só Deus, né? Então, assim, um conselho que eu dou, né? Tenha fé, muita fé, apesar das dificuldades, da tristeza, tenha fé. Fé mesmo, sabe? E na hora certa, Deus vai chegar ao teu encontro, como chegou ao encontro meu e da minha família. E hoje aqui a gente está podendo falar sobre o que Deus fez. E Deus, ele fez o milagre acontecer. E, gente, tá acontecendo melhor do que o que eu esperava mesmo. Não vou abrir aqui o problema, mas era um problema muito sério, né? Mas todas as noites eu pedia para Deus, né? Senhor, nos ajuda nessa situação. E tava um caso tão difícil, que era só um milagre. Até uma vez eu conversando com a minha mãe, depois de alguns dias não, depois de mais de um mês, que essa situação ela se arrastou por quase 2 meses, eu falei até assim para minha mãe, eu falei assim, nossa, eu acho que Deus deve pensar assim, essa menina, ela tá pensando que eu sou surdo? Eu já não falei para ela
porque Deus uma vez falou na palavra que ele já tinha dado ordem aos seus anjos para descer na terra e resolver esse problema e só voltar lá no céu quando esse problema tivesse resolvido. Aí eu falei assim para minha mãe assim: Deus deve estar pensando, deve estar falando assim, essa menina tá achando que eu sou surdo? Eu já não falei que eu vou dar ordem aos meus anjos para descer na terra e só voltar aqui quando esse problema tiver se resolvido? Agora todo dia ela ajoelha e vem aqui me pedir a mesma coisa. Gente, mas o nosso desespero estava tão grande, e a situação estava tão complicada, que era só Deus. E toda noite a minha oração parecia assim uma gravação, porque toda noite eu ajoelhava, orava a Deus e pedia a mesma coisa. Ajoelhava, orava a Deus, pedia a mesma coisa. Ajoelhava, orava a Deus e pedia a mesma coisa. Mas graças a Deus, aquilo que era impossível para o homem, Deus veio e na hora certa, como Deus tinha dito na palavra, Ele fez um milagre acontecer. Então, assim, eu tô passando aqui para falar como que Deus é bom, para também tranquilizar algumas pessoas que entraram em contato comigo de alguma forma e eu não respondi porque eu não estava com cabeça, mas eu disse que quando tivesse tudo resolvido, tivesse tudo bem, eu ia avisar, de alguma forma eu ia avisar. Então, assim, agradeço a todos aqueles que vou falar uma coisa pra vocês, que não foram muitos, tá, gente? Mas tudo bem, não tem problema. Mas eu agradeço a Deus, a todos aqueles que se sensibilizaram de alguma forma, porque viam as minhas mensagens que eu estava postando nas redes sociais. Já informo também que aquelas mensagens que eu estava postando era uma forma de colocar para fora o que eu estava sentindo naquele momento. Mas pelas mensagens dava para ver que eu não estava bem. Aliás, nem eu e nem ninguém na minha família estava bem. Porque a tristeza de um é a tristeza do outro. Então, assim, dizer agora que vamos retomar aos projetos, pretendo retomar, colocar os meus planos em prática. Claro, pode ser que os meus planos, os meus projetos não estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, pedir a Deus para que Ele esteja comigo e que, se for os meus planos da vontade de Deus, que saiam conforme eu quero, agradeço a Deus. Se os meus projetos, os meus planos forem por um caminho que não é da vontade de Deus, que Deus me tire desses planos. Mas eu acredito que os meus projetos, os meus planos, talvez eu consiga até beneficiar algumas pessoas. Então, assim, quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem um portão para abrir. E assim, que Deus abençoe os meus projetos. Encontrei muitas portas fechadas há um tempo atrás, mas Deus sabe o motivo. E eu acredito que se essas portas estavam fechadas para mim é porque Ele vai me abrir um portão. E assim, me faltam palavras. Enfim, o que eu quero dizer
que a gente, como ser humano, a gente tem planos e projetos. Mas pedir para Deus, que Deus abençoe cada um, para que saia tudo de acordo com o que a gente quer ou melhor. Não vou ficar chateada, não vou ficar triste se algo não sair do jeito que eu estou pensando, porque eu sei que Deus vai fazer algo melhor. Então, assim, gente, estou muito feliz. Tenho esse meu jeito. Gosto das redes sociais. Gente, pare de julgar as pessoas. Olhe mais para dentro do coração delas. Se amanhã, sei lá, eu aparecer sorrindo, é porque eu estou feliz. Vamos ficar felizes com a felicidade do outro. Vamos aplaudir a alegria do outro. Obrigada de verdade a todos que se preocuparam de verdade. Fiquem todos na paz de Deus. Agora eu posso sorrir. Estou muito feliz. Glória a Deus por tudo. E não me julguem se hoje eu dou glória a Deus e amanhã de repente eu apareço brincando, dançando. Qual o problema, gente? Eu não tô fazendo mal a ninguém. Qual o problema? Mas é complicado. Eu sei que muitas pessoas me julgam. Mas tá nas mãos de Deus. Bye!